Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos aqui continuar o assunto sobre equilíbrio, mas agora nós vamos falar especificamente, equilíbrio químico em sistemas aquosos. Essa é a semana 5 e, nós continuamos esse assunto também falando de equilíbrio iônico na próxima semana. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, se inscreva aqui no canal de Escola Online e ative as notificações. E para ficar por dentro de tudo que Escola Online prepara para você, nos siga lá no nosso Instagram. De conta aí, segurando o QR Code e aí, você apontando a câmera do seu celular, você é direcionado para todas as nossas mídias e redes sociais. Certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui, esse conteúdo de equilíbrio iônico falando especificamente de soluções aquosas, ácidos e básicos, ok? Então, as soluções ácidas e básicas, elas sim estarão em equilíbrio, principalmente, os ácidos e as bases fracas, ok? Que o processo de ionização e de dissociação são processos aí, que eles são processos que sempre nós vamos ter a conversão do ácido em seus íons ou da base em seus íons, e os íons podem aí, se converter, se juntar novamente, formando aí os produtos de origem. Então, o que nós temos é um equilíbrio iônico, chamado assim, pessoal, porque é um equilíbrio entre molécula, ou espécie, iônica e os seus íons. Tudo bem? E aí nós vamos aqui ver primeiramente o comportamento dos ácidos em solução aquosa. Então, segundo Arrhenius, todo ácido vai ser aquele que, quando em contato com água, vai sofrer o processo de ionização. Lembrando, pessoal, que a gente aqui abrevia o íon H+, mas que, na verdade, esse íon, ele sempre vai estar associado com a molécula de água, porque ele é um íon estável, ok? Então, toda vez que nós aí falamos de um processo de água em contato com o ácido, o ácido em contato com a água vai ter aí o processo de ionização, tudo bem? E aí, pessoal, como nós estabelecemos, para substâncias moleculares, a constante de equilíbrio, aqui também é possível a gente, estabelecer a constante de equilíbrio desse processo aqui de ionização. Mas como é um equilíbrio, de uma substância ácida, nós vamos aí, chamar essa constante de equilíbrio de Ka, onde nós vamos aí determinar a constante de acidez. Lembrando, pessoal, que água é uma substância líquida, a gente não considera aqui, nos nossos cálculos. Então, como, nós já vimos, a constante de equilíbrio é o produto dos produtos elevado a seus expoentes sobre o produto dos reagentes. No caso aqui vai ser só a concentração do ácido, tudo bem? E aí nós definimos, a constante de acidez. Quanto maior for o meu valor de Ka, maior é a constante, maior é a acidez. Então, é exatamente isso que a gente vai aqui, O que que essa constante de acidez, esse Ka, nos informa? Ele nos informa, acerca da força do ácido. Porque quanto mais forte for o ácido, maior vai ser o seu grau, de ionização. E maior vai ser a concentração dos íons. Consequentemente, maior o valor de Ka. Então, quanto mais forte for o ácido, maior vai ser a constante, de acidez, maior vai ser o valor. E aí, gente, significa que quanto maior for, o nosso Ka, significa que o ácido ionizou muito, portanto, ele é um ácido forte. Tudo bem? E aí, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma tabela, em que nos mostra, nos informa as constantes de acidez de alguns ácidos, onde nós temos aqui, constante de acidez de ácidos que nós aí consideramos como fortes e de ácidos aqui mais fracos, onde nós podemos, comparar quanto mais forte for um ácido, maior é a constante de acidez. Tudo bem? E aqui, pessoal, quando nós temos aqui, ácidos fracos, acontece, o processo de
ionização em etapas. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, tanto que nós temos duas constantes de acidez. A constante, né, que nós vamos chamar aí de constante de acidez 1, que equivale ao primeiro, né, processo de ionização, liberando o primeiro íon, né, H3 ou mais, e o K2, que sempre será muito menor, né, um valor bem menor, isso é característico, toda constante, toda segunda constante de acidez sempre é menor do que a primeira constante de acidez. Tudo bem? Agora nós vamos ver o comportamento para as bases, que é um comportamento aí bem similar, né, do que vimos para os ácidos. Então, toda base, segundo Arrhenius, é uma substância iônica que vai aí sofrer o processo de ionização, liberando como ânion o OH-. E aí, pessoal, a constante de equilíbrio, nesse caso, ela vai ser chamada de constante de basicidade. Para ácido era constante de acidez, aqui para a base é constante de basicidade. Onde a constante de basicidade ela é definida, né, pelo produto das concentrações dos produtos elevado a seus expoentes sobre, né, a concentração aqui da base. Tudo bem? E aí, pessoal, quanto maior for a constante, né, de basicidade, o Kb, significa que mais forte será a nossa base, ok? Então, pessoal, o alfa, que é definido como grau de ionização ou grau de dissociação, ionização se for para ácido, dissociação se for para base, ele é ali, né, obtido pelo número de moléculas que ionizou, se for ácido, ou dissociou, se foi base, pelo número de moléculas, né, que dissolveram em água. E aí, pessoal, nós sabemos, né, que quanto maior for esse alfa, maior vai ser, né, o número de moléculas que ionizou, no caso de ácido, ou dissociou, no caso de base. E aí, né, quanto maior o valor de alfa, significa também que mais forte vai ser o ácido ou mais forte será a base. Tudo bem? E com isso, nós vamos aí para a nossa primeira atividade. A atividade 1, ela pede para escrever, né, a expressão de Ka para os ácidos e a expressão de Kb para as bases relacionadas a seguir. Então, pessoal, a primeira, né, letra é aqui o hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio, pessoal, né, quando, né, ele em contato com a água, ele vai sofrer o processo de dissociação, liberando o cátion NH4+, mais OH-, ok? E aí, gente, o Kb, né, porque uma base, vai ser a concentração do íon amônio vezes a concentração do OH- sobre a concentração aqui do hidróxido de amônio. Nossa, que 4 feio? Vamos melhorar isso aqui, né, professora? Me ajuda aí. Então, 4OH. Ficou muito feio, não? Ficou melhorzinho. Tudo bem? Então, aqui, né, essa é a expressão do Kb para o hidróxido de amônio. A letra B, pessoal, é o hidróxido de bário. Alguns autores, né, consideram, por ser aí uma base muito forte, consideram que esse processo aqui, né, por ser uma base muito forte, aconteceu uma dissociação completa. Então, fala que, na verdade, né, não está em equilíbrio, dissociou completamente. Mas vamos considerar, né, o equilíbrio, mesmo que seja pequeno, mas nós vamos aqui considerar. Então, vai produzir, né, o Ba2+, e liberar aqui, né, 2OH-. E aí, nesse caso, gente, o nosso Kb aqui, ele vai ser concentração do Ba2+, vezes a concentração do OH- duas vezes, ok? Porque por conta ali daquele 2, sobre a concentração do BaOH2. Tudo bem? Então, aqui tá, né, o nosso Kb referente aqui ao hidróxido de bário. Agora, o ácido sulfúrico. Pessoal, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, aqui, né, nós vamos considerar, essas setas ficaram de tamanho diferente, mas não foi aí proposital, é para ficar no mesmo tamanho. Nós vamos considerar, né, que essa dissociação aqui vai liberar, né, 2H+ já de uma vez, porque é um ácido forte, ok? Então, a gente vai considerar que a constante de acidez, ela vai ser igual, né, o íon H+ elevado ao quadrado vezes SO4 2- sobre concentração do ácido sulfúrico.
Tudo bem, pessoal? E aí, lembrando, né, por ser a letra B uma base forte, por ser letra C um ácido forte, os valores de Kb e Ka serão altíssimos, serão valores bem altos. Enquanto aqui, né, o hidróxido de amônio é uma base fraca, o Kb vai ser bem fraquinho. O mesmo aqui, gente, para o nosso último aqui, o HF, por ser um ácido fraco, né, nós também teremos, né, uma constante de acidez bem menor. E aqui o processo de ionização, e aí o Ka, né, para o ácido fluorídrico, nós vamos ter, né, concentração do H+, vezes a concentração do F- sobre concentração do HF. Lembrando, né, pessoal, que aqui a gente deve considerar o H3O+, mas aqui por facilitar, para abreviar, eu considerei apenas o H+, mas lembrando, né, que o H+, ele é igual ao H3O+, tudo bem? E aí, a gente finaliza a nossa atividade 1. Vamos agora para a atividade 2. Após seu descarte completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escape para a atmosfera, esses gases podem ser mergulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Pessoal, se vai gerar aí, né, chuva ácida, é porque, né, são geradas substâncias de características ácidas. Logo, nós precisamos aí mergulhar, né, esses gases ácidos em uma substância básica. Então, ó, quando a gente olha aqui o fenol não é adequado porque ele libera H3O+. O mesmo aqui, ó, para o hidrogênio sulfato de potássio, que libera também H3O+. Todos os outros três vão aqui ter em solução o OH-, o que vai neutralizar o ácido. E aí, gente, o mais adequado vai ser o que tiver o maior valor aqui de Kb, que no caso, né, pessoal, é esse aqui, o hidrogênio fosfato de potássio. Por isso, né, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é aquela que é a mais básica, aquela que tem o maior valor de Kb. Então, resposta letra D, que é o hidrogênio fosfato de potássio. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 3. Para a obtenção do valor da constante de equilíbrio para sistemas numa dada temperatura, então deu aqui, né, o ácido acético em equilíbrio com o acetato e o íon H+, fornecer os seguintes dados: concentração molar inicial do ácido acético, concentração molar do ânion acetato, concentração molar do íon H+, e temperatura do sistema. O levantamento do valor da constante de equilíbrio requer apenas os dados fornecidos por. Então, pessoal, olhem aqui. Se foi, né, informado para a gente temperatura do sistema, bom, isso aqui não, né, apesar de temperatura afetar a constante de equilíbrio, mas para a gente determinar a constante que foi atingido o equilíbrio, informar a temperatura de nada, né, vai nos ajudar. Se informa para a gente a concentração molar do íon H+, gente, não tem necessidade de informar a concentração molar do ânion acetato. Por quê? Porque se eu tenho aqui uma determinada concentração, né, quando faz o processo de ionização, é a mesma proporção que aqui nós temos ionizado, tanto de um quanto do outro, ok? Então, o que tiver temperatura, a gente pode cortar, ok? Então, a gente pode cortar todos aqui, na verdade, e só sobra a letra B. Então, o mais adequado, né, é o 1 e o 3. Lembrando, né, que se você tem a concentração molar do H+, você também tem a concentração molar do ânion acetato. Não sendo aí, né, gente, um dado necessário para ser informado. Tudo bem? Então, o que responde a atividade 3? Letra B. Vamos agora para a nossa última atividade, atividade 4. Está pedindo para a gente calcular a concentração de íons H+ em uma solução aquosa de 0,40 mol por litro, né, do H2S, que é um ácido, vou até colocar aqui, ó, é um ácido fraco. Então, por ser um ácido fraco, pessoal, né, e por ter 2 hidrogênios, vai ter aqui 2 constantes de acidez.
Mas como eu falei com vocês, a segunda constante de acidez ela é muito, muito menor. E aí, pessoal, por ela ser uma constante de acidez muito, muito menor, no caso aqui, para calcular a concentração do IOH+, a gente nem precisa calcular nessa segunda situação aqui, não, tá bom? Então, vamos aqui, ó, montar, né, o equilíbrio do primeiro processo aqui, né, de ionização, onde a gente vai ter liberação do íon H+, e aqui, né, formação do íon HS-. Tudo bem? Então, pessoal, no início, né, nós temos aqui 0,40 mol por litro, e aqui nós não temos nada, né, dos ânions, dos íons. Depois, né, a quantidade que vai ionizar é exatamente a quantidade que vai formar, ok? Então, é exatamente isso aqui, ó, que nós temos no equilíbrio. Então, gente, montando aqui a equação, né, da constante de acidez 1, nós temos, né, que é a concentração de H+, vezes a concentração de HS- sobre concentração de H2S no equilíbrio. Lembrando, pessoal, que nós queremos aqui saber esse valor de X, ok? Então, isso aqui, ó, substituindo os valores, né, no equilíbrio, a constante de equilíbrio 1 é 1 vezes 10 a menos 7, que é igual a X vezes X sobre 0,4 menos X, ou seja, X ao quadrado sobre 0,4 menos X é igual a 10 a menos 7. Tudo bem? Pessoal, 0,4 menos X eu vou aqui a considerar igual a 0,4. Professora, por que você está fazendo isso? Vocês vão ver que no final a gente vai encontrar um valor de X tão pequeno que realmente a gente pode fazer essa consideração, tá bom? Então, ó, depois eu mostro aqui para vocês por que a gente pode fazer essa consideração. Então, gente, pela consideração, né? Então, vou colocar aqui, pela consideração não, vou colocar aqui, ó, considerando 0,4 menos x igual a 0,4, então nós temos que x ao quadrado por 0,4 é igual a 10 a menos 7. Nessa situação, nós temos que x ao quadrado, multiplica aqui cruzado, é 0,4 vezes 10 a 7. Vamos aqui, né, melhorar esse número, vamos colocar 4 vezes 10 menos, né, menos 8, ok? E aí, nós temos que x é igual a mais ou menos raiz de 4 vezes 10 a menos 8. Como, pessoal, né, não faz sentido uma concentração negativa, por isso que eu vou desconsiderar aqui esse mais ou menos dessa parte matemática. Então, né, o 4 sai aqui 2 da raiz e 10 a 8 sai 10 a menos 4 mol por litro, que é a nossa concentração aqui do íon H+. Então, pessoal, vocês lembram que eu fiz essa consideração aqui, 0,4 menos x é igual a 0,4? Se a gente aqui, né, subtrair 0,4 menos x, que é esse valor aqui, né? Então, olha aqui, 0,4 menos 0,0002, isso aqui, gente, vai dar um número, né? 33998, que é, né, aproximadamente 4, viu? Por isso que eu fiz aqui essa aproximação para facilitar os nossos cálculos e chegamos aí à resposta da concentração do íon, né? A concentração do íon H+ é igual a 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro no equilíbrio. Tudo bem, pessoal? E aí, nós chegamos ao fim da nossa aula. Teve qualquer dúvida? Deixa aqui no comentário. Vai ser um prazer poder ajudar. Nos vemos aí na próxima semana. Tchauzinho, pessoal!